Boa tarde. Vamos então começar. Já temos os participantes presentes e ao longo da sessão vão continuar a entrar. Boa tarde a todos. Vou avisar novamente que iremos estar a gravar o webinar e que será publicado no canal do YouTube do CIEP. Por isso, caso não queiram aparecer na gravação, pedia que desligassem a câmara. Chamo-me Filipa Tirapicos e sou membro da equipa do projeto Cidadania e Educação para a Saúde, descodificação da efetividade dos projetos escolares no Algarve e no Alentejo, PES 2A, coordenado pelo professor Jorge Bonito no Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. Cumprimento mais uma vez os participantes, em especial o primeiro sargento David Aleixo, que gentilmente e graciosamente se disponibilizou para estar aqui connosco para partilhar um pouco dos seus conhecimentos e da sua experiência sobre o tema, o papel e a intervenção das atividades policiais na violência doméstica, que dá nome ao nosso segundo webinar deste ciclo de atividades do projeto PES 2A. Informo todos os participantes que, caso pretendam um certificado de participação, que deverão enviar numa só mensagem para o chat o vosso nome completo e o e-mail. No final do webinar, abriremos espaço para um pequeno debate e para questões, por isso, ao longo da apresentação, todas as dúvidas que forem surgindo, pedia que enviassem por lá. Irei fazer uma breve nota curricular sobre o primeiro sargento David, que é chefe do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial da GNR de Évora, ao nível da área da violência doméstica. Tem as seguintes formações: curso de investigação criminal para sargentos da Guarda Nacional Republicana, curso de subespecialização de investigação criminal, núcleo mulher e menor, formador na área da violência doméstica e igualdade de género, técnico de apoio à vítima e negociador da GNR. Muito obrigada mais uma vez, primeiro sargento David, passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos e a todas. Espero que o som esteja correto e sem nenhum problema técnico. Em nome do Comando Territorial da GNR de Évora, agradeço, na pessoa do Sr. Professor Jorge Bonito e toda essa equipa que desenvolve este projeto e que sei que está a ser um sucesso na sua realização. E hoje, através de um convite que nos foi formalizado por a vossa equipa, é com imenso prazer que aqui estou e que vou dar o melhor contributo que consiga para esclarecer. O tema que vamos abordar tem a ver com um flagelo que a nossa sociedade já atravessa há algum tempo e da qual a Guarda Nacional Republicana tem feito esforços imensos no seu combate na tentativa da erradicação, que é a violência doméstica. Vou aqui abordar a violência doméstica, a situação de violência doméstica em termos da conduta, do tratamento que a Guarda Nacional Republicana faz na sua investigação criminal e também numa fase de primeira linha com nossas patrulhas dos postos territoriais e falar um pouco da investigação criminal, que é precisamente a minha vertente operacional, é na parte da investigação, ou seja, numa parte posterior, após numa recolha de meios de prova para informar o Ministério Público em prol de uma acusação ou da recolha de prova para a aplicação de medidas de coação a um arguido de situação de violência doméstica. Antes de mais, eu queria falar um pouco do núcleo onde pertenço. Eu pertenço a um núcleo chamado NIAV, siglas são NIAV, quer dizer Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas, onde atuamos a nível de todo o distrito de Évora, com exceção, obviamente, da área destinada à PSP. Toda a restante área do nosso distrito é da nossa competência em termos de investigação do que seja violência doméstica ou outros crimes com vítimas especialmente vulneráveis, maus tratos, pessoas idosas, por aí fora, e eu vou desenvolver um pouco este tema. Então,
como falámos, o tema aqui que isso propusemos, denominámos o papel e a intervenção das autoridades policiais na área da violência doméstica. Eu venho-vos falar aqui de um programa que hoje em dia já é programa porque há alguns anos atrás chamava-se Projeto IAV, e o que é que isso consistia e como é que isto tudo começou. Em 2002, através de uma reorganização, houve a necessidade de se reorganizarmos em termos de investigação e de prevenção criminal, foi uma decisão política, e a própria Guarda, também ela se foi atualizando perante uma realidade que estávamos cada vez mais a presenciar e a verificar na nossa sociedade, que era precisamente o tratamento de situações criminais com alvos específicos e diferenciados dos outros crimes ditos normais, digamos assim, porque obviamente não há nenhum crime normal, pelo contrário, mas havia a necessidade de um tratamento diferente nestas novas realidades sociais. Daí que apareceu um projeto que chamou-se o Projeto IAV. Este Projeto IAV tinha como objetivo, e tem como objetivo, porque hoje está implementado na Guarda Nacional Republicana a nível nacional, e tem como objetivo geral o tratamento de uma resposta policial de qualidade com algum público muito específico, nomeadamente as mulheres, crianças e cidadãos em situação de particular, nomeadamente os idosos, os deficientes, integrando estas situações com este público-alvo em respostas de caráter tanto judicial como psicológico ou social. Aquilo que eu vos tenho a transmitir é que a Guarda chegou precisamente e clarificou precisamente que sozinha não conseguia ou não era tão eficaz como é hoje em dia numa resposta a este flagelo da violência doméstica, e obviamente que sabia que uma resposta capaz e que fosse capaz de dar resposta de uma forma transversal tinha que haver um trabalho em rede. Daí que houve aqui a necessidade de nos integrarmos também nas redes locais de intervenção. Pretendo eu fazer também a sensibilização e vocacionar toda a estrutura da GNR, isto porque, obviamente, antes de nós irmos para o exterior, para a sociedade, primeiro temos que fazer um trabalho, como quem diz, o trabalho de casa, não é? Temos que nos preparar, não só a nós próprios, mas também quem trabalha connosco. Bem sabemos que ainda não estamos onde pretendíamos estar, existem situações que poderiam ocorrer de forma diferente e melhor, mas também temos a plena noção que de 2002 até à presente data temos dado passos largos nesta matéria e temos profissionais sensibilizados e dedicados para este tipo de situações em que o atendimento, o tratamento da matéria, a própria deslocação às ocorrências, a forma como são tratadas as situações, obviamente que espero que concordem comigo, porque ficaria bastante contente que existam algumas diferenças para melhor. Obviamente que poderão assinalar-me situações concretas e se calhar específicas, mas certamente serão pontuais. Pelo menos isto é a minha visão, é a visão de quem trabalha nesta área há 10 anos, é a visão de quem tem uma visão abrangente a todo o nível distrital e, obviamente, que a nível nacional também tenho alguma experiência. Pretendemos também, não só internamente, mas depois, mais tarde, a sociedade em geral, para esta problemática da violência doméstica, sensibilizar para a prevenção. É através da nossa deslocação a determinados locais, fazendo ações de sensibilização, nomeadamente nas escolas, nomeadamente com determinados públicos específicos. Realizamos ações de prevenção, nomeadamente a violência no namoro, a violência doméstica, as nossas deslocações a alguns públicos, nomeadamente idosos, também com nossos programas especiais, nomeadamente a Escola Segura e os programas para idosos. É juntamente deste público que nós também verificamos alguns resultados positivos na nossa ação preventiva, porque, obviamente, que a outra parte, se fizermos um trabalho preventivo, obviamente que
julgamos nós, e temos alguns dados concretos que tentamos reduzir também a ocorrência deste tipo de situações. Então foram criadas umas equipas especializadas no tratamento desta matéria, que é o chamado NIAV, que é o núcleo onde eu pertenço, onde nós temos formação específica dada internamente pela Guarda Nacional Republicana, mas também com formações com entidades externas, nomeadamente todos nós temos formações de técnicos de apoio à vítima, e também nos postos rodoviários, como vou falar mais à frente, existe um elemento também com esta formação específica para que quando haja a denúncia das situações, exista alguém localmente que consiga ter, ou pelo menos ser diferenciado em termos do tratamento desta matéria e estar também ele sensibilizado para a situação. Em termos de objetivos específicos, a nível policial, dedicamos-nos ao estudo do fenómeno e das suas causas. Obviamente que, como qualquer outra matéria, se nós não entendemos muitas vezes porque é que isto está a acontecer, porque é que determinadas situações ocorrem, porque é que, dou-vos o exemplo, porque é que as mulheres vítimas de violência doméstica, os homens vítimas de violência doméstica, muitas vezes regressam à relação anterior. Muitas pessoas podem dizer, se fosse comigo não acontecia, mas porque é que acontece? Isto é algo que nós temos que tentar compreender e, de certa forma, chegar a um ponto muito importante, que é principalmente o respeito pela decisão da pessoa que toma essa decisão, muitas vezes, de regressar a uma relação violenta e tóxica. Também a sinalização e a identificação de situações é uma das objetivos que nós definimos através do levantamento de autos de notícia para o tribunal, sinalizações para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens quando são situações com crianças. Tudo isso são situações que nós desenvolvemos a nível do nosso núcleo, a nível da nossa guarda, não só em Évora, mas a nível de todo o território nacional. E, por fim, o atendimento especializado e personalizado às vítimas, porque obviamente que temos de ter a noção que uma mulher, um homem, uma vítima de violência doméstica, seja que de género for, quando se desloca a um posto da Guarda Nacional Republicana, obviamente que espera uma resposta, no mínimo, profissional, de quem lá se encontra do outro lado. E se nós nos colocarmos no papel, precisamente, dessa pessoa, e se fizer esse pequeno esforço nestes pequenos segundos vai passar agora, em que bate à porta do posto da guarda e que não sabe quem vai lá encontrar, de que forma vai encontrar, sabe que vai lá estar possivelmente um GNR, se não tiverem mais, vai ali abrir o jogo da sua vida, aquilo que se passa de mais íntimo na sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com aquilo que acontece lá em casa de menos bom, e vem pedir ajuda e uma resposta profissional. Colocando-nos neste papel, obviamente que esperamos uma resposta positiva. Nós também esperamos dar essa resposta positiva. E tem sido esse esforço que se tem feito ao longo dos anos. Penso que a maioria das situações tem corrido de forma eficaz e que quem já está nos postos e também no núcleo de investigação consegue dar, no mínimo, saber respeitar estas 5 regras de ouro que eu coloco aí no slide, em que diz que cada vítima é um caso único, e é uma verdade. Não podemos comparar uma situação de violência doméstica com outra, como se tivéssemos uma linha que definia. Podemos ter algumas linhas orientadoras, mas não definitivas, porque, de facto, cada situação, cada caso é um caso, e cada vítima, cada pessoa sente a situação à sua maneira, à sua forma. Basta-me qualquer um de nós aqui, para alguns de nós há coisas que têm muito significado imenso, para outros nem por isso, e as pessoas são mesmo assim. Portanto, cada vítima, cada pessoa, de facto, tem que ser tratada como um caso único, como se não houvesse comparação, porque de facto cada vida é a sua vida. Merece simpatia e respeito, como eu vos também transmiti. Acho que é uma palavra muito importante
que é o respeito. E respeitar, porque quem é vítima deste flagelo, de facto, no mínimo dos mínimos, merece o respeito, não só das polícias, mas de toda a sociedade, porque basta já o sofrimento em que a vida dela se encontra. Portanto, acho que só por si merece isso. E nunca deve ser culpabilizado. Muitas vezes ouve-se o que é que tu fizeste ou o que é que você fez para que o seu marido ou a sua esposa tivesse esse tipo de reação. Como se houvesse aqui uma necessidade ou como se houvesse aqui uma culpabilização de um ato violento por parte do outro. Portanto, em termos de culpas, não há aqui nenhuma justificação plausível que me ocorra para que um elemento da relação seja violento para o outro. Portanto, em termos de culpabilização por parte de nós, do profissional, também não deve ocorrer. Informação, em termos de informação, muitas pessoas, por vezes, não são informadas corretamente de que ou nos denunciar uma situação de violência doméstica vai, de facto, passar por algumas situações, em termos burocráticos, em termos judiciais, em termos administrativas, em que vai haver uma denúncia, vai ser chamado ao posto da GNR, vai ter que prestar declarações, vai ter que, possivelmente, depois mais tarde, ser ouvida também em tribunal, vai ter que, se calhar, os filhos serem ouvidos como testemunhas. Ou seja, tem que haver esta informação da nossa parte, para com a parte da pessoa que nos está ali, está à nossa frente, haver essa informação para que, mais tarde, essa pessoa não seja duplamente vitimizada, porque com o nosso sistema judicial, certo, um pouco carregado em termos de algumas burocracias, digamos assim, mas temos que passar por tudo isto e temos que informar a pessoa desde o primeiro momento que isso vai acontecer. E que vai acontecer e que vai ter esse obviamente, mas é normal para chegar ao fim, que neste caso é a resolução da situação e a condenação do arguido, se for caso disso. E por fim, a vítima deve ser encaminhada para quem? Não só para casas de abrigo, como subejamente são conhecidas na nossa sociedade que existem, e ainda bem que existem, mas também outros encaminhamentos, nomeadamente para apoio jurídico, para apoio psicológico, e outro tipo de apoios que existem nas nossas redes locais no âmbito social. Em termos de processual penal, o nosso núcleo elabora processos de inquérito. O processo de inquérito, já mais à frente, vou explicar um pouco o que é. No fundo, é a recolha de prova que consigamos levar ao conhecimento do Ministério Público para na tentativa de demonstrar a realidade dos factos sucedidos e que com essa realidade e com esses meios de prova recolhidos consigamos propor as medidas adequadas à proteção principalmente das vítimas e, se possível, à recuperação dos próprios ofensores. Também é possível através dos programas para agressões de violência doméstica e também para outros tipos de dependências, nomeadamente dependências do álcool, estupefacientes, por aí fora. A nível psicossocial, encaminhamos as vítimas, como já referi. Existe um acompanhamento integrado das situações. Nós fazemos para que façamos um maior acompanhamento, porque não basta às vezes a pessoa apresentar a queixa no primeiro momento. Eu dou-vos como exemplo no INHAV todas as vítimas identificadas nos nossos processos, nos quais nos estão distribuídos. Todas elas têm um número de telemóvel do nosso núcleo, onde está um de nós de serviço 24 horas por dia. A pessoa que sabe que tem esse no telemóvel, obviamente que deve, numa situação de urgência, deve ligar para o posto da GNR local ou da PSP, se for o caso, deve ligar de imediato para lá e é para a força policial que chegue mais próximo para a ocorrência, deve ser para aí que deve fazer o telefonema, mas obviamente que também deve-nos contactar informando da situação e, se possível, algum aconselhamento no âmbito até do seu plano de segurança. Por fim, temos uma participação ativa dos processos preventivos de violência, centrada neste combate, através da ação de sensibilização, dos quais muito nos orgulhamos em participar, através de vários convites
de entidades externas, nomeadamente das escolas e de outras entidades, e também nós, por nossa iniciativa própria, também participamos nestas ações de sensibilização. Portanto, os NIAVs atuam em 3 focos da sua ação, não só na vítima e nos ofensores, mas também na causa da violência, na tentativa de percebermos o que é que acontece naquele contexto familiar, naquele contexto de relação, para que consigamos informar as entidades competentes para haver uma intervenção que seja adequada, porque se apenas ouvimos a vítima e agressores e testemunhas e não existe um tratamento, digamos assim, tratamento, entre aspas, da situação, existe naquele contexto de intimidade, possivelmente aquilo que sucede hoje e que é tratado da melhor forma possível e capaz, mais tarde poderá se repetir, haver repetição das situações, e se calhar vamos andar nisto muito tempo, e obviamente isto causa sofrimento às pessoas. A nossa valência dedica-se então nestas três vértices, que é tanto na prevenção, como vos falei, através da ação de sensibilização, na investigação dos crimes, através da recolha de meios de prova e da prova para os processos de inquérito, e também no acompanhamento das situações, nomeadamente através de contactos periódicos com vítimas de violência, como fazemos, até por inerência legal, através do que nós trabalhamos com uma ficha de avaliação de risco, que já vos vou falar mais à frente, e que nos, digamos, obriga, dentro de um determinado prazo, a estipularmos, a procedermos a um contacto periódico com as pessoas, para sabermos o estado em que as situações se encontram. Porque podemos correr o risco de, num momento está tudo bem, mas se não houver mais contacto, não houver alguém a perguntar como está a situação, se houve novas ocorrências, as pessoas, por diversos motivos, às vezes não informam, ou então acham que não é importante aquilo que está a acontecer e desvalorizam muitas das vezes. A nível nacional, eu vou passar o slide aqui à frente, a nível nacional temos 24 núcleos como este que existe também aqui em Évora, a nível de todo o continente, são 18 a nível de cada distrito, e estão 6 descentralizados. Temos 245 equipas de investigação e inquérito, isto nos pós-territoriais, onde existe elementos com formação neste âmbito da violência doméstica. A nível de Évora, a nossa situação atual, o meu núcleo é constituído por 5 elementos, e temos 12 secções de inquéritos, com 12 elementos com esta formação, nesses locais, como se apresenta aí no próprio slide. A diferença entre o porquê do NIAV e as secções de inquérito: o NIAV, por norma, fica com os processos considerados, tanto numa avaliação da ficha de avaliação de risco, como também da própria percepção, da nossa própria percepção, com situações mais gravosas, com o risco elevado e o risco médio, mas com alguns itens com maior gravidade de risco da prática de ofensa à integridade física grave ou de homicídio. Em termos de enquadramento legal, eu sou polícia e obviamente que vos tinha que trazer aqui o artigo do nosso Código Penal com aquele que diariamente nós trabalhamos. É precisamente o artigo 152 do Código Penal, que, como podem verificar, o nome é violência doméstica, é como se chama este artigo, e é o crime, é um crime que, como dizem por baixo, é um crime público. Sendo crime público, nós temos, no nosso ordenamento jurídico, temos três tipos de crimes públicos, semipúblicos e particulares, e este, como possivelmente sabeis muito bem, sendo um crime público, basta qualquer um de nós, não só às polícias, não só recai esse dever, digamos assim, em termos de obrigação legal, sim, mas o dever em termos de sociedade e como cidadão, ou temos conhecimento de situações como aquelas que vamos falar aqui no artigo,
se nós tivermos conhecimento, devemos denunciá-las, independentemente da vontade da vítima e, obviamente, do agressor e de outras pessoas. Nós, ao termos conhecimento de situações como esta que nós vamos falar aqui neste artigo, devemos, ou deveríamos, pelo menos, denunciar para haver uma intervenção adequada. Então diz o nosso artigo 152 do Código Penal que quem, de modo reiterado ou não, ou seja, de forma repetida ou basta apenas uma vez, isto para nós, polícias, não temos qualquer tipo de dúvida, basta termos conhecimento de uma situação de violência doméstica, não é preciso ser muito grave ou grave, não, houve uma situação, então denunciamos, obviamente, ao Ministério Público. Quem fizer isto de forma reiterada ou não, repetida ou não, infligir o quê? Maus tratos físicos, psicológicos, onde incluem castigos corporais, privações da liberdade, ofensas sexuais, e uma nova alteração deste artigo, ou impedir inclusivamente o acesso à fruição de recursos económicos, isto estava a suceder muito e o nosso legislador decidiu acrescentar esta parte do artigo, porque muitas mulheres e homens ficavam inibidos de ceder às suas próprias contas, o próprio património, devido a uma das partes fazer com que impedir esse acesso. E então o nosso legislador achou por bem também acrescentar esta parte aqui. Portanto, quem fizer isto, agora, quem é que é o público-alvo deste tipo de crime? É os cônjuges e as cônjuges, ou seja, relações atuais ou relações passadas. Portanto, um indivíduo que agrida outro, já mesmo depois de estarem separados, legalmente, inclusivamente, mas que, devido a esta relação que tiveram, têm a prática de um para o outro de maus tratos, seja físicos, seja psicológicos, também é considerado violência doméstica. Na nossa linha B deste artigo, vê relações com pessoas do outro ou do mesmo sexo, ou seja, relações heterossexuais e homossexuais, com quem o agente mantenha ou tenha mantido, ou seja, relações presentes ou relações passadas, onde também existe a relação do namoro. E aqui foi uma das grandes alterações do artigo, em que incluiu as relações de namoro também na violência doméstica. Nós, quando vamos às escolas fazer ações de sensibilização, também falamos muitas vezes com jovens de idade, nomeadamente 13, 14 anos, porque se calhar, possivelmente, é nessa idade que iniciam relações um pouco já mais sérias, digamos assim, e informamos que, de facto, a relação do namoro também é considerada violência doméstica. O nosso legislador assim o entendeu e acho, na minha opinião, muito bem, quando existe aqui algumas relações já com alguma estabilidade, alguma durabilidade, em que em tudo quase são semelhantes à dos cônjuges, só que não têm a coabitação. É o caso também, neste momento, por exemplo, dos universitários, como se calhar alguns dos que estão a ver aqui a nossa sessão, em que iniciam relações de namoro, não há coabitação, mas também poderá ser considerada havendo situações de maus tratos físicos ou psicológicos ou daqueles que se encontram no artigo mais acima, também são considerados violência doméstica. Esta linha C, progenitor descendente comum em primeiro grau, sempre aqui o legislador privilegiou, existe algo tão importante como um filho numa situação entre duas pessoas, não existiu aqui, não há necessidade de haver aqui uma relação de namoro, de casamento, por aí fora. Basta ter havido, obviamente, uma relação de intimidade em que a mulher, a menina engravidou, passado 9 meses, teve bebê, eles não tiveram nenhuma relação propriamente dita em termos de namoro, em termos de relação em comum, mas têm algo em comum que é precisamente um filho. E havendo situações de violência entre as partes, é também violência doméstica. Esta linha D diz-nos que pessoas particularmente indefesas em razão da idade, deficiência, doença ou gravidez ou dependência económica, que haja coabitação. Aqui o legislador achou que não havia necessidade de haver aqui relações familiares, basta a pessoa ser particularmente indefesa em alguma dessas razões, idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, e nem sequer necessita de haver o pressuposto, outro pressuposto. Desde que haja uma destas e haja coabitação,
Eu dou-vos um exemplo prático, que às vezes não nos ocorre, mas poderá acontecer. Que é, por exemplo, uma empregada que vive em casa dos patrões. Está na dependência económica deles. Se um deles maltratar fisicamente ou psicologicamente ou outra, qualquer da violência referida em cima, em que haja coabitação por parte dessa empregada na casa dos patrões e existe a violência, é também considerado violência doméstica, porque ela está particularmente indefesa em razão de uma dependência económica por parte dos patrões. Por fim, também da última alteração legislativa que houve aqui o acrescente de um ou outro público-alvo, que é os menores que sejam descendente ou de uma das pessoas referidas naquelas linhas acima, ainda que não coabite com ele. O que é que isto quer dizer? Existem relações entre duas pessoas que já vêm com filhos de relacionamentos anteriores. Também, se houver aqui violência praticada por uma das partes para com este menor, mesmo que seja filho, imaginem a título de exemplo, filho da vítima mulher, e que já seja de uma relação anterior, se o homem agredir um dos filhos dela, ainda que ele não viva lá em casa, também é considerado violência doméstica. Este crime da violência doméstica é punido com uma moldura máxima de 5 anos, portanto, a nível criminal é considerada criminalidade violenta no nosso ordenamento jurídico. Quando há pouco vos falei que tem que haver um pouco da nossa parte, profissionais da polícia, para com as vítimas de violência doméstica, tem muito a ver com algo que se chama-se o ciclo da violência doméstica. E temos que entender que, de facto, isto acontece não em todas, não é genérico, não é, lá está, cada caso é um caso, mas é uma linha orientadora e que nos faz perceber muitas vezes porque é que as coisas são assim e porque é que a mulher ou o homem fica na relação. Existe aqui esta explicação que eu acho que é muito bem concebida, que é através de uma metáfora de uma flor que é o mal me quer ou bem me quer, é que de facto existe aqui avanços ou recuos nas relações e nas decisões das pessoas, que faz com que haja alterações de decisões e precisamente nós que estamos por fora e que estamos a ver a situação por fora, costumamos entender o porquê. E é precisamente através deste bem me quer, porque uma vez bem me quer, outra vez mal me quer. Muitas vezes existe uma fase que se chama a sua fase da lua de mel, em que tudo parece que é muito bonito, em que ele diz que gosta de mim, como diz ali no próprio slide, mas por várias vicissitudes da vida, da sociedade, do estudo, do trabalho, dos filhos, disto e daquilo, vai como se fosse um balão enchendo devido a várias pressões e frustrações que a vida às vezes nos transmite. Há pessoas que conseguem lidar bem com elas, há outras pessoas que não conseguem, é os casos dos agressores de violência doméstica, é como se fosse um balão que fosse enchendo, em que há um momento que estoura, e é precisamente a partir do estourar que existe a fase do ataque violento, que é chamada assim. E então, este slide é presente muitas vezes, como quem diz, algumas vezes quando vou às escolas falar na violência de namoro, e é precisamente através quando ele diz gosta de mim, mas depois a seguir vai humilhar em frente aos colegas, ou seja, como se fosse, parece que não entende bem, primeiro diz que gosta de mim, a seguir humilha, mas depois a seguir ele apercebe-se que fez algo de mal e pede desculpa e oferece inclusivamente até presentes como forma de, lá está, reconquistar a menina ou a mulher, se levamos para relações mais adultas. Quando verifica que existe a recuperação por parte do outro, se calhar até nos chama nomes e ficamos sem perceber se ele mal me quer ou bem me quer. Ou seja, isto é um ciclo, como o próprio nome indica, que começa e acaba no mesmo local. E há muitas pessoas, e acreditem, aqui no nosso distrito, a nível nacional e não só, infelizmente, que vivem a vida deles desta forma, num ciclo constante de violência, em que tão depressa estão numa fase de namoramento, numa fase de apaziguamento, numa fase de lua de mel, como numa fase de ataque violento, em que depois a seguir há uma tentativa de recuperação, e há uma coisa muito, muito importante que é a vítima acredita, quando ele pede desculpas e até promete que nunca mais vai suceder situações como aquela, a vítima acredita que tal é possível e que tal vai acontecer. Por isso chama-se um crime, é um crime onde
se envolve aqui os sentimentos. E aqui tudo isto muda. Quando existe aquela pessoa que nós tanto gostamos, que nós tanto amamos, é precisamente aquela que, se calhar, possivelmente nos mais maltrata. Mas quando ela nos pede desculpa e nós a aceitamos, nós, as vítimas, quando elas aceitam o regresso à relação, é porque de facto acreditam devido ao sentimento que têm por a outra pessoa. E isto é que temos que entender o porquê. Nós podemos até dizer que comigo não vai suceder. Eu, profissional da guarda, a mim deve-me o respeito e entender que isto sucede. Em termos de tipos de violência, vou aqui, obviamente, falar-vos daquelas que são mais verificadas, muitas outras haverá. A violência verbal, a violência física, psicológica, a sexual, muitas vezes são realizadas através das táticas de controlo, que é o chamado stalking. Já vou falar mais à frente também um pouco acerca deste stalking, que no fundo, no nosso ordenamento jurídico, chama-se o crime de perseguição. Temos vários exemplos do que é a violência verbal e a violência psicológica, como devem calcular e compreender. Muitas vezes é aquela que primeiro existe e acompanha todas as outras formas de violência. Tenho aqui alguns exemplos, nomeadamente o gritar, o tom de voz hostil, insultar, rebaixar, ridicularizar o outro, falar mal da própria parceiro, seja namorado, seja esposa ou esposo, em frente dos colegas, amigos, familiares, muitas das vezes. Também, em termos de violência física, que é aquela que nos é mais, digamos, visível, palpável, conseguimos reconhecer através de pontapés, bufetadas, muros, puxões de cabelo, empurrões, etc. Eu tive na experiência que vou tendo, com o contacto com diversas pessoas que nós temos nos processos de investigação, havia uma senhora que, de facto, dizia aquilo que eu também considero que seja verdade, mas ela, na primeira pessoa, saberá melhor do que eu, em que ela dizia que sou guarda, aquilo que o meu marido me faz, ele nunca me bateu, mas aquilo que ele me faz diariamente e todos os dias, de uma forma subtil, inclusivamente, ele tem-me completamente destroçada psicologicamente. Ou seja, eu não conseguia ver a dor que aquela pessoa, em termos visíveis, que aquela pessoa passou ao longo do tempo e dos anos de relação, porque a violência psicológica é aquela que nós não conseguimos ter uma percepção, conseguimos medir, conseguimos verificar de uma outra forma. Obviamente que há sinais que devemos estar atentos, isso sim. Agora, a violência física, esta é aquela que muitas vezes deixa marcas e são marcas que passam, enquanto que aquelas que são as tais marcas psicológicas, muitas demoram muito tempo a passar e alguns até perduram durante muitos anos ou a vida toda, como alguns de vós até sabem melhor do que esta matéria. Em termos sexuais, a nível de relações de intimidade, seja na fase adulta, porque sim, de facto, existem situações de violência sexual nas relações de adulto, nas relações de cônjuges. Vou-vos dizer que em muitas situações que nós temos aqui em investigação de processos de inquérito, existem referências a situações de violência sexual, como todas estas que aqui estão retratadas. Estas aqui são mais levadas para a fase do namoro, através do apalpar, um contacto indesejado por parte do outro, é considerado também violência sexual, ou beijar à força. A violação, como bem sabem, que é a parte já mais gravosa, mas também fotografar ou filmar atos sexuais e também publicá-los a terceiros, como vocês também sabem de alguns casos, sucede a nível nacional, mas também sucedeu já aqui no nosso distrito, fotografar relações íntimas e divulgá-las simplesmente porque pretende humilhar o outro, e depois tem consequências gravíssimas, como bem sabem, e outros comportamentos sexuais que o outro não deseja.
Em termos sociais, existe o controlo por parte de um perante o outro, a ameaça de terminar a relação, está ali no namoro, mas pode ser uma relação entre cônjuges, como se não houvesse saída para o outro se tal suceder, fazer algo para provocar os ciúmes, são situações que temos que ser refletidas e referidas nos nossos processos, em que de forma sutil o outro consegue magoar, sem tocar muitas vezes com um dedo, através do controlo, através desta provocação de situações de ameaças, inclusivamente de agressões físicas, ou até de morte, nas situações mais graves, em que há muita referência a este tipo de violência também. Em termos de stalking, há algum tempo atrás, não tínhamos no nosso ordenamento jurídico nenhum definido, falava-se muito no stalking, mas o que era o stalking, o que é que isto se referia? Toda a gente até compreendia que era um ato não desejado por outro e que não conseguimos definir, não conseguimos penalizar, digamos assim, quem praticava este tipo de atos. Até que o nosso legislador, através do artigo 154A do Código Penal, definiu que existe o crime de perseguição. E atenção que este crime de perseguição muitas vezes está presente nas situações de violência doméstica, principalmente quando a relação termina. No fim da relação, quando uma das partes não concebe o facto de que aquilo acabou, pelo menos por uma das partes que terminou, não consegue conceber que tal tenha acontecido, pratica atos como estes que se encontram já no slide e que são praticados de uma forma muito inteligente e que tem, para muitas vezes provar aquilo que está ali a acontecer. Quem está de fora a olhar para a situação até quase que parece que não tem importância, mas a pessoa está ali, está num local público, é que está ali, só que a pessoa que é vítima disto sabe que aquela pessoa está ali naquele local e àquela hora e com uma intenção concreta de a magoar, de sentir ainda a presença dele ou dela na sua vida e que ela perceba, ou ele perceba, que ela ou ele nunca mais a vai deixar, acabou a relação só se for para ele, porque para ela ou para ele aquilo não acabou e vai ser sempre assim. E cria um sentimento de medo, de ansiedade e de que aquilo vai ser sempre assim, que não há outra saída. Aqui no nosso processo temos tido algumas situações que revelam este tipo de crime. Temos que adequar a nossa investigação, digamos assim, com outros meios que nós, felizmente, também temos à disposição e tem que haver um controle também da nossa parte para levarmos o conhecimento do Ministério Público de facto aquilo que acontece e que aconteceu não só uma vez, não foi uma situação ocasional, mas sim uma situação propositada e que causa medo, inquietação, ansiedade no outro e que lhe está a causar muito sofrimento. Os comportamentos mais associados a este tipo de flagelo é a perseguição, é o telefonar à pessoa constantemente, é andar a vaguear muitas vezes em frente ao apartamento ou à casa da vítima, enviar cartas indesejadas, até muitas vezes cartas com palavras de amor e de afeto, mas são indesejadas por parte do outro, mas ele está a marcar a posição, ele ou ela, ou rondar o local de trabalho ou de estudo da vítima, não é das escolas ou das universidades, vigilância repetidas, fazer telefonemas, etc. Há aqui determinados comportamentos que estão presentes nestas situações. O que é que consiste? Muitas vezes, em termos percentuais, isto foi um estudo realizado, diz-nos que a maior parte são chamadas telefónicas indesejadas, como se fosse e constantes. 82% dos amigos e familiares são ameaçados, ou seja, ele envolve não só a pessoa, mas também já os familiares e amigos da mesma, sabendo que lhe vai causar sofrimento. Calúnias, mentiras e invenções sobre a vida da pessoa, vigilância no trabalho ou em casa, perseguição na rua, visitas não desejadas, ameaça de violência, envio de e-mails indesejados, informações, etc, etc. Há aqui, como podem ver, uma panóplia de situações que parecem não está a tocar com o dedo, não há violência física. Há sim aqui atitudes consideradas
indesejáveis. Vou ser um bocadinho mais rápido por causa do tempo, mas referir-vos que em situações de violência doméstica nós adquirimos a notícia do crime de duas formas. Ou através de denúncia, através das tais queixas que as pessoas fazem, seja por elas próprias, seja através de terceiros, seja por contacto telefónico, carta, etc., como está aí, ou através do nosso conhecimento direto nas situações que presenciamos. No caso de haver denúncia, existe aqui a elaboração de um auto. Esse auto será feito através de informações recolhidas à vítima, às pessoas, às testemunhas que presenciaram a situação e é remetido ao Ministério Público para conhecimento da situação. Ele entrega à vítima de violência doméstica um estatuto de vítima, obviamente não teremos tempo aqui para conversarmos sobre isso, onde existe aqui informações importantes e direitos e deveres que lhe são atribuídos naquele momento. É feita a dita avaliação de risco sempre que existe uma denúncia de violência doméstica, em que há 3 níveis de risco baixo, médio e elevado, e consoante o risco avaliado nesta avaliação com critérios, 20 critérios existentes, assim nós adequamos a nossa atuação e outras notificações legais que procedemos. Se presenciarmos a situação, existe a obrigatoriedade perante um flagrante delito da detenção do agressor, ok? Portanto, são situações que as patrulhas, são mais os postos territoriais, através das suas patrulhas, elementos de primeira linha, que ao verificar uma situação de violência doméstica, devem proceder à detenção do indivíduo. Se houver armas, devem proceder à apreensão das mesmas. O tal auto de notícia, a avaliação de risco e a apresentação do agressor em tribunal. Havendo necessidade de um encaminhamento, este caminho pode ser para resposta social casa-abrigo, mas também para apoio psicológico, jurídico, etc. Em 2019, para terminarmos aqui a apresentação, em 2019 houve implementado, através de uma resolução do Conselho de Ministros, um manual de atuação das forças de segurança a adotar por nós no prazo de 72 horas perante a denúncia de maus-tratos pelas situações de violência doméstica. E isto aqui foi-nos dar linhas orientadoras do nosso procedimento em termos policiais, daquilo que se deve fazer logo após a denúncia e aquilo que devemos proceder e remeter para conhecimento do Ministério Público para que ele tome uma decisão adequada para a aplicação de uma medida de coação que proteja a vítima de uma eventual agressão violenta por parte do indivíduo. Portanto, nestas 72 horas, caso a investigação não seja avocada pelo Ministério Público, porque pode ser, nós, a partir do momento que tínhamos conhecimento da situação, nas situações mais graves, principalmente, aquelas que nos dão risco elevado ou médio, com outros itens de risco particulares, né? No prazo de 72 horas devemos verificar se de facto existe fundamento naquela denúncia, definir ou tentar propor as medidas de proteção adequadas à segurança da vítima, de modo a habilitar o Ministério Público a requerer medidas de coação adequadas ou arguídas. Ou seja, estas medidas de coação são requeridas pelo Ministério Público ou o juiz de instrução para a proteção da vítima. Entre várias coisas, numa primeira fase, nestas 72 horas, devemos proceder às inquisições das testemunhas assistentes, fotografar todos os sinais relevantes da ocorrência. Quem lá vai deve fotografar, tanto pode ser lesões na própria vítima, nas testemunhas, na residência, pode ser, e muitas vezes são crimes de cenário, são crimes que deixam marcas de destruição, marcas de violência no local onde ocorre a violência doméstica. Verificar a existência de armas, devemos fazê-lo através do sistema da competência da Polícia de Segurança Pública. Eles têm esse registro a nível nacional, recolher toda a informação clínica disponível de lesões da vítima, e este número 5 ali está, informações sobre comunicações, é muito bem conhecida agora da prova digital, é aquilo que muitas vezes existem de publicações nas redes sociais por parte de uma das partes para a outra, ou então através de mensagem, tal recolha de mensagens insultuosas, ameaçadoras, por aí fora, ou seja, há uma recolha através de suportes técnicos que a Guarda Nacional Republicana tem e
tendo departamentos próprios para isso ser feito, conseguem fazer essa recolha e remetem para o processo. A referência a ocorrências anteriores também é importante. A avaliação de risco, que já vos falei, através do risco, não só da vítima, também de crianças existentes nas relações. Elaboramos um plano de segurança em conjunto com a vítima de violência doméstica, onde é transmitido como se deve proteger se caso suceda nova situação, e em várias perspectivas: se separou do indivíduo, se mantém a relação ou se está a pensar sair da relação a breve trecho. Portanto, de modo que se consiga proteger. Dou-vos um exemplo: uma pessoa que esteja a pensar a curto prazo sair da relação, sair de casa, quando nós aconselhamos muitas vezes a que, se tiver essa intenção, deve a pouco e pouco, sem que se comprometer na sua segurança, recolher os seus bens pessoais, os seus documentos de identificação, os seus se tiver crianças, consigo recolher num local próprio, para que, se tomar essa decisão, de um momento para o outro, saia da residência, abandone o local, garanta a sua segurança. Assim como também combinar com vizinhos, se porventura tiver vizinhos na proximidade, combine com eles sinais, palavras, sons, que lhe despertam os vizinhos que realmente está a pedir ajuda. Não pode pedir ajuda pela própria palavra, mas que aquele sinal é sinal que alguém, que ela está a sofrer de violência, e que eles chamem as autoridades policiais competentes. Por fim, existe uma medida de proteção, que é chamada a teleassistência, que tem sido bastante implementada ultimamente em vítimas de violência doméstica, que tanto lhe dá, é o tal chamado, por muita gente, o tal botão de pânico, em que a pessoa carrega e é direcionada para uma central da Cruz Vermelha Portuguesa, e por sua vez é acionado as autoridades policiais locais, para que sinalizam que há uma vítima de violência doméstica, que obviamente não poderá estar a viver com o agressor. É um dos critérios que aí falam em baixo, critérios técnicos para esta aplicação, é que não pode haver coabitação, mas existe um pedido de socorro por parte da vítima de violência doméstica, que está a suceder algo de menos correto no local onde se encontra. Por fim, onde é que podemos apresentar a queixa? Não é novidade nenhuma para vocês, nem para ninguém, julgo eu já. Podem apresentar a queixa ou denunciar situações, porque, reforço novamente, violência doméstica é um crime público. Qualquer um de nós pode e deve denunciar situações que tenhamos conhecimento. Muitas vezes não sucede só connosco, pode suceder inclusivamente com os nossos pais lá em casa, pode suceder com o nosso vizinho que mora ao nosso lado. Muitas vezes ouvimos coisas a partirem e a destruírem-se lá em casa, e nós sabemos que algo se passa menos bem naquele contexto familiar e devemos denunciar junto do Ministério Público, através do portal da Queixa Eletrónica, PSP, GNR, PJ, bem sabem que o podem fazer aí. E da minha parte é tudo. Muito obrigado pela atenção que aqui tiveram. Muito obrigada pela excelente apresentação, Primeiro Sargento. Foram-nos chegando algumas perguntas, vou passar a ler. A primeira diz: concretamente à temática da violência no namoro, que exemplos de ações preventivas são desenvolvidas pelo UNIAV? Na sua opinião, quais as formas mais adequadas para lidar com este fenómeno em contexto escolar? Em termos de ações que nós fazemos, existem secções de policiamento de prevenção e policiamento comunitário, que todos os dias estão junto da comunidade escolar e que fazem um trabalho, na minha opinião, obviamente que eu sou suspeito, mas na minha opinião, de excelência. Nós, como núcleo de investigação e especializados nesta matéria, quando chegam a determinadas alturas do ano, dou-vos um exemplo muito prático, sucede anualmente, pelo menos nessa altura mais vezes, na altura de Dia dos Namorados, em que os nossos jovens adolescentes estão mais despertos para esta temática do amor e não da violência. Então, nessa altura, é que nós vamos lá porque é que as coisas não são sempre assim, porque é que
não têm estes comportamentos ao longo do ano, porque é que depois, mais tarde, têm comportamentos violentos. Aquilo que mais nos preocupa é que, e isto está devidamente estudado e através de recolha de documentos e de estudos realizados por várias entidades, os nossos jovens hoje em dia não têm, muitas vezes, a percepção que aquilo que lhes está a acontecer na vida deles é violência no namoro, é violência. E muitas vezes aceitam determinados comportamentos por parte do outro e consideramos como normal, numa normalidade de comportamentos. O facto de empurrar, o facto de humilhar, o facto de através das humilhações públicas e através das redes sociais, inclusivamente, em que não havendo relação entre as partes, é hoje em dia também chamado ciberbullying. Eles fazem muitas vezes entre eles, mesmo entre namorados, e não têm a noção ou não têm esta valorização de que aquilo que está a acontecer, de facto, é uma relação violenta, é uma relação tóxica, e que mais tarde, e que é isso também muito nos preocupa, é que mais tarde esta normalização de situações mais tarde se vinha a refletir em relações tóxicas em adultos, com filhos, e que isto seja uma bola de neve, e isso é que nos preocupa, e daí as nossas ações de sensibilização, espero que sim, espero que faça diferença, contribua para a diminuição dos casos. Obrigada. Outra questão, pergunta, o que um professor que tem identificado sinais de violência doméstica do progenitor, do cônjuge ou no namoro pode e deve fazer? Aconselhar dentro da escola ou encaminhar a relatar o caso para a GNR? Não percebi a pergunta. Um professor que tenha conhecimento de uma situação dentro dos genitores do aluno, é isso? E sim, se deve encaminhar a situação dentro da escola ou se deve relatar o acontecimento na GNR? Se tiver conhecimento da situação como profissional, como docente, e tiver conhecimento através disso, obviamente deve encaminhar através da escola, sim, mas dentro da própria escola existem protocolos com a GNR em que existem, está o projeto de Escola Segura, em que, no mínimo, o senhor docente deve contactar o elemento da guarda que se desloca a essa escola. Aquilo que eu aconselho a fazer é, tendo conhecimento dessa situação, deve denunciar o caminho que deve seguir. Isso internamente eu obviamente não vou aqui pronunciar. Sei que, seja através da escola, em que a escola a seguir encaminha para o elemento de mobilidade da escola segura, seja da PSP, seja da GNR, seja o próprio professor que diretamente decide fazê-lo, diretamente às autoridades, seja a forças de segurança, seja a autoridades sociais, nomeadamente o Ministério Público, deve denunciar, sim. Foi também colocada a questão se existe alguma previsão para as casas de afastamento dos agressores das moradas da casa de família. Tem o microfone desligado. Se existe referência às causas, que não percebi bem a pergunta. Se existe alguma previsão para as casas de afastamento dos das casas de afastamento dos agressores das moradas da casa de família. As causas, se for as causas, sim, entendo. Penso que, eu não sei se é esta a intenção da pergunta. Para afastamento das residências onde residem as vítimas, desde que exista, se tenha conseguido recolher para o processo, de facto, determinado indivíduo, ou permanecer naquele local, tem uma continuidade da prática criminosa e que põe em causa a proteção de uma vítima de violência doméstica, pode ser aplicado através de juiz de instrução a aplicação de uma medicação de afastamento da residência e também da própria vítima em si, e inclusive do local de trabalho de outras pessoas. Se quisessem colocar outra pergunta, seria necessário isso acontecesse, mas se ele é agressor,
havia necessidade, ele tinha que sair. A nossa lei ainda tem que andar um pouco, e a nossa mentalidade também um pouco, para que isso suceda de uma forma logo primária, para que isso aconteça. Estão a perguntar como é que uma OPC lida com o stress profissional ao conhecer, perceber, vivenciar casos de conflito e cenários dramáticos de violência doméstica, pensando nos ofendidos, por exemplo, as crianças, e nos agressores. Que estratégias são utilizadas e quem o apoia? É uma pergunta muito bem metida, sim senhor. Muito bem colocada. Essa questão não é a primeira vez que me é colocada, a mim e aos elementos que trabalham com esta matéria. É uma matéria, de facto, bastante pesada em termos psicológicos, mas que, em termos de apoio formal, não temos. Em termos de apoio institucional, vamos tendo, existem alguns psicólogos ligados, integrados na GNR, em que, havendo necessidade de apoio, podemos contactar e temos esse tipo de apoio. Em termos pessoais, lido com esta matéria há 10 anos, como bem disse, tratamos aqui com situações muito complexas, tratamos aqui situações com crianças, tratamos situações com idosos, com situações de facto chocantes muitas das vezes, e que não conseguimos ficar indiferentes, porque somos seres humanos como qualquer um de vós. Vamos fazendo para estar o melhor possível em termos psicológicos e tentamos ser o mais profissionais possíveis para dar essa resposta. E obviamente nós não nos abaixo de nós próprios, porque afinal de contas somos profissionais que trabalhamos com esta matéria. Se não somos capazes, temos que fazer uma coisa que é levantar a mão e dizer assim: eu neste momento também acho que preciso fazer uma pausa, ou então não consigo trabalhar com esta matéria. Até agora, todas as pessoas que trabalham comigo e que trabalham a nível do distrito, estamos e considero que estamos capazes de dar resposta àquilo que vai acontecer. Obrigada. Outra questão, pergunta se é muito frequente existirem denúncias que acabam por ser retiradas e um tipo de acompanhamento nestes casos. As queixas de violência doméstica não podem ser retiradas. Por isso aqui há pouco referi, quando disse que havia ali o artigo 152 do Código Penal, referi que a violência doméstica é um crime público. A queixa não é retirada porque não depende da vontade da vítima, digamos assim, para que isso aconteça. A título de exemplo, como se fosse uma ofensa à integridade física entre dois amigos que se agridam um ao outro, em que é um crime semipúblico, basta um pretender procedimento criminal, mas no outro dia a seguir não quiser procedimento criminal, a tal retirada de queixa pode fazê-lo e ela é aceita pelo Ministério Público. Na violência doméstica é diferente. Na violência doméstica, independentemente da vontade da vítima, neste caso, a queixa não é logo imediatamente arquivada só por simples desejo da mesma. Tem que haver uma percepção por parte do Ministério Público, neste caso, em que representa o Estado, na nossa sociedade, em que a vítima está de facto em segurança e aí sim pode, mais tarde, arquivar o processo. Ou então suspendê-lo provisoriamente através da tal suspensão provisória mediante medidas de injunções, ou seja, medidas de injunções o que é que isto significa? Mediante determinadas condições. Quais são estas condições muitas vezes? É que dizem, ok, isto não pode, o senhor não pode, ou o senhor não pode desistir da queixa, pode requerer a suspensão provisória do processo, mediante a injunção de que, se num determinado período de tempo não houver mais situações como estas, de facto o processo pode arquivar. E isto é proposto à vítima e tem que ser com o desejo da vítima, se aceita esta suspensão provisória. Porque a queixa, a desistir da queixa, de facto, não é possível. Se me perguntar, isto sucede muitas vezes. Muitas vezes, as vítimas de violência doméstica veem os processos e dizem, no dia apresentam queixa e no outro dia
vêm dizer que já se reconciliaram e querem desistir da queixa. E depois, quando lhe é informado que tal não é possível, já está a ser denunciado no Ministério Público, ficam um pouco desanimadas, para não dizer outra palavra, com aquilo que fizeram, mas eu acho que grande percentagem das pessoas mais tarde percebe que foi a melhor atitude que teve foi denunciar a situação e não deixá-la no silêncio, porque no silêncio é onde a violência tem mais sucesso. Temos uma última pergunta. Na legislação atual, a palavra vítima é suficiente para prosseguir com uma queixa ou ainda se espera que existam pessoas que tenham assistido para dar seguimento ao processo? Eu acho que entendi a pergunta. A pergunta é se basta que a vítima denuncie e só por si, sem outras pessoas envolvidas ou recolha testemunhal, possa prosseguir com o processo, é isso? Sim. Na nossa investigação tentamos fazer uma coisa, várias coisas, mas uma delas é precisamente não assentar a prova em si num processo de inquérito, num depoimento da vítima por si só. Obviamente que é o mais importante, obviamente que sim. É a valorização total, nós damos a valorização total a um depoimento de uma vítima, obviamente que sim, porque foi ela que sofreu, ela ou ele sofreu toda a situação. E tentamos, no âmbito da nossa investigação, através de outros meios de prova, de outras provas, de outra prova possível, nomeadamente provas através de recolha de inquisição de outras testemunhas, através da tal prova digital que há pouco vos falei, de outro tipo de provas, podemos falar aqui a nível de perícia médico-legal, das lesões, quando falamos de violência física, violência sexual, por aí fora, porque para não corrermos o risco de haver este avanço e recuo por parte das vítimas, que é compreensível e que nós temos que respeitar porque cada pessoa tem o seu momento e não é, o momento delas muitas vezes não é o nosso das polícias. Se porventura houver um recuo por parte de quem é vítima desta situação e ela mais tarde vier a dizer que já não pretende prestar depoimento porque é possível que isso aconteça, ela recusar-se a prestar depoimento, a nossa investigação, se não estiver unicamente vinculada a este depoimento por parte dela, conseguimos provar que realmente aquilo está ali a acontecer através de outras provas. E sim, obviamente que o Ministério Público toma uma decisão capaz, consciente e adequada à situação em si, sem muitas vezes a necessidade, só por si e unicamente existir o depoimento da vítima. Se bem que muitas das vezes é a única coisa que existe de possível de recolher num processo de inquérito. Muito obrigada por ter esclarecido estas dúvidas. Quero agradecer a todos os que participaram neste evento. Terminou, chegou ao fim. Quero dar um agradecimento especial ao primeiro sargento que aceitou o nosso convite para palestrante do webinar. Informo que daremos continuidade ao nosso ciclo de webinars no próximo mês, no dia 18 de maio, que terá o tema o crime e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Em breve faremos a divulgação do evento. Mais uma vez, muito obrigada a todos os que estiveram presentes, em especial ao primeiro sargento David, e até ao próximo webinar. Obrigado.